Olá, tudo bem com você? Você está no canal Psicoeficiente e eu sou a Joana. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e gostaria de pedir logo no início do vídeo para você curtir aqui, para você comentar ao final do vídeo e compartilhar com alguém que você acha que precisa desse conteúdo, ok? Muito obrigada por todo o seu carinho, pelo seu feedback e por tudo, ok? E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para atender a nossa inscrita Flávia Zenaro. Ela pediu para nós falarmos a respeito de como estudar de forma eficiente para concursos. Pois bem, eu decidi dividir esse vídeo em alguns vídeos porque é muito importante que você entenda que estudar é um processo para a vida. Em diferentes etapas da vida nós vamos ter que estudar e precisamos levar em consideração o nosso desenvolvimento, a nossa forma de vida, tudo isso está ligado a essa eficiência ou alguma dificuldade. Então a gente vai contar com a ajuda das neurociências para poder tornar de uma forma mais simples e objetiva como que funciona esse procedimento de estudar, como que o nosso cérebro ele processa o estudar e o porquê que às vezes não conseguimos fazer de maneira efetiva. Então vamos lá. A primeira coisa que as neurociências mostram pra gente é que o nosso sono é sagrado. Ele é extremamente importante no processo do estudo e, na verdade, sono é importante para tudo na vida. Existem estudos robustos, literatura robusta falando sobre esse assunto. Mas entenda que, falando a grosso modo, o sono ele é importante porque é durante o sono que acontecem dois processos fundamentais. O primeiro, falando assim de uma forma mais simples, é como se fosse uma lavagem do cérebro para retirar todas aquelas substâncias que te dão a sensação de que você está cansado, de que você está fadigado, de que você não consegue prestar atenção nas coisas. E também o processo da memorização, a organização, a discriminação de tudo aquilo que você aprende ao longo do dia é durante o sono que vai ficar armazenado e organizado no seu cérebro. Portanto, sem o sono de qualidade, nós não teremos uma boa aprendizagem. Então, o sono ele é fundamental. Sem um bom sono, não temos capacidade de foco atencional, não temos capacidade de rebuscar essa memorização, não temos uma memória de trabalho, que é a memória recente, ativa para que a gente consiga fazer as relações enquanto nós estamos ouvindo ou enquanto nós estamos falando alguma coisa, precisamos dessa memória recente. Então, o sono ele é fundamental. A segunda coisa que precisamos prestar atenção é em relação ao grau de alerta. O grau de alerta, ele demonstra que você está totalmente desperto. Existem pessoas que são matutinas, outras são intermediárias e outras são vespertinas. O que significa isso, Joana? Significa que a pessoa, ela tem por conta da sua forma de funcionamento, ela rende melhor em algum momento do dia. E ela vai perceber por conta do grau de alerta. Só que esse grau de alerta, ele vai acontecer de forma mais natural, né? Quando a gente volta lá atrás, lá nos homens das cavernas, né? O processo, né, do homem, como a vida do homem era antigamente. O homem, ele dormia quando a noite chegava e ele acordava quando o dia nascia. Então, a luz do sol, ela é fundamental para que você consiga se despertar. Tem pessoas que durante a manhã ficam mal-humoradas, falam assim, olha, eu preciso tomar meu café para fazer um download da alma, porque eu acordei, os meus olhos estão abertos, mas eu ainda não estou acordado. Então, isso diz respeito ao funcionamento. Sem um grau de alerta, sem conhecer o meu funcionamento, meu grau de alerta, fica muito difícil focar para poder aprender. A terceira coisa que a gente precisa levar em consideração é o processo de motivação. Para estudar, eu preciso ter muita motivação. Não pode ser apenas uma motivação tardia. Ah, eu vou estudar para eu conseguir entrar naquela faculdade ou para conseguir entrar naquele concurso. Não, essa motivação tardia não é promovida pela dopamina, que é a substância que te ajuda a ter iniciativa, expectativa, o que você precisa para iniciar.
A dopamina, ela é muito mais ela alimenta o seu sistema de recompensa enquanto você está fazendo ali. É por isso que é muito mais fácil ficar horas e horas diante de uma rede social que alimenta o meu sistema de recompensa do cérebro do que ficar ali estudando um conteúdo que na verdade é difícil. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade e ela não conhece, ela não consegue compreender. Então, na verdade, o processo de motivação ele é determinado pela produção da dopamina. Em alguns casos, existem pessoas que, devido à falta de uma qualidade de sono, a maus hábitos, a uma falta de uma rotina, de uma organização, elas modificam esse processo, né, de funcionamento, fazendo com que esse sistema de recompensa só se alimente com as redes sociais ou com coisas extremamente prazerosas. Existem pessoas, por exemplo, as pessoas que têm o TDAH, por exemplo, são pessoas que têm essa produção desses neurotransmissores um pouco menor, ou elas utilizam mais substância para conseguir realizar as atividades. Então a motivação ela é fundamental. A próxima coisa que a gente precisa dizer é a respeito do foco atencional. E o foco atencional, ele diz respeito àquelas funções executivas que eu venho falando nos meus vídeos, que são a flexibilidade cognitiva, que é a sua capacidade de direcionar a sua atenção para um determinado estímulo. O nosso corpo ele é extremamente sensorial, a sua pele é sensorial, seus órgãos, né, do sentido são extremamente sensoriais. Eles captam aquilo que acontece no ambiente e através dessa receptividade eles acabam interpretando o que está acontecendo à sua volta. E isso faz com que você desfoque, com que você perca o seu processo atencional. Para uma pessoa conseguir estudar, ela precisa ter essa capacidade de flexibilidade, essa capacidade de direcionamento dessa atenção, esse foco, ela precisa estar em pleno funcionamento. A pessoa precisa ser capaz de... É como se ela diminuísse todos os outros estímulos para que ela conseguisse focar apenas em um. Então é fundamental que as suas funções cognitivas estejam preservadas para que você consiga ter um estudo de qualidade. E, finalmente, precisamos de técnicas certas. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele funciona de uma determinada forma, só que cada pessoa é de um jeito. E cada pessoa se adapta a uma técnica, a uma metodologia de forma diferente. Então, a gente precisa compreender que as entradas de estímulo, a comparação, né, com os conhecimentos que você já tem, o processo de aprendizagem depende da forma como você está sendo apresentado a esses estímulos. Você vai fazer uma interpretação, você vai entender aquilo que você está estudando mediante a forma como você está recebendo esse estímulo. Existem pessoas que são mais visuais, outras auditivas, existem pessoas que são, que elas precisam, né, visualizar, outras precisam escrever para conseguir aprender. Então a técnica, ela também é importante. Quando a gente pensa lá em Piaget, nos conceitos que esse teórico traz pra gente, né, da assimilação, acomodação e a equilibração, que para que você venha aprender alguma coisa, que você assimile algum conteúdo, é preciso que você faça uma comparação com aquilo que você já tem, aquilo que você já tem de informação prévia, e aí quando você junta essas duas coisas, acontece o processo de acomodação. E isso traz um certo baque, um desequilíbrio, porque você vai comparar com aquilo que você já tinha como verdade, aquela nova informação, você vai comparar e vai gerar futuramente um processo de equilibração, que é quando você reconhece aquela informação nova, é quando você anda um pouquinho mais para chegar em determinada função, em determinado aprendizado, a partir daquilo que você já tinha anteriormente,
e você consegue se adaptar, você consegue o que a gente chama de processo de abstração, que é quando você não tem todas as informações dispostas de forma concreta para você, mas você é capaz de manipular aqueles conhecimentos na sua mente enquanto você estuda. Bom, mas tudo isso, Joana, é fundamental para que haja aprendizagem. Se eu tiver um descontrole em alguma dessas áreas do meu cérebro, ou melhor, algumas dessas funções que são necessárias para estudar, com certeza eu vou precisar andar um pouquinho mais que a maioria das pessoas. Tem pessoas que já têm uma facilidade de foco atencional muito maior, são pessoas que já adquiriram novos hábitos, então isso facilita esse processo. Porém, aquelas pessoas que têm um TDAH ou que têm um funcionamento do cérebro diferente ou que não têm uma rotina já estabelecida, elas terão que trabalhar dobrado para conseguir chegar no mesmo objetivo daquela pessoa que já consegue realizar. Mas isso não significa que ela não vá conseguir, significa que ela vai precisar andar um pouco mais. Só que para a gente ser eficaz e para que a gente consiga fazer um trabalho bacana, é necessário que haja hábito, é necessário que haja insistência, é necessário que você não desista, é necessário que você continue, porque quanto mais você faz, melhor você fica. Então, existem aí nomes como Messi, como Cristiano Ronaldo, os Beatles, pessoas que por fazer tanto se aperfeiçoaram, tinham um talento e se utilizaram desse talento, mas de fazer e fazer e fazer, a reprodução foi durante tanto tempo que essas pessoas evidenciaram o que a gente chama de excelência. Então, se você quer estudar com excelência, você não pode desistir, você precisa modificar alguns hábitos e usar a neurociência a seu favor. Tá bom? Um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar, deixa aqui o seu comentário sobre o nosso assunto de hoje e um grande beijo para você. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.